Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o professor Rafael Sade, doutor em História pela Universidade Federal de Goiás e guitarrista da banda Senhores. Esse é o nosso episódio número 33 e hoje falamos sobre educação e as organizações sociais. Nós estamos preparando o envio dos adesivos para os ouvintes que apoiaram o projeto no Catarse com valores superiores a R$30. Se for o seu caso, nós enviamos um e-mail pedindo a confirmação do seu endereço. Caso não tenha recebido o e-mail, eu peço que informe o seu endereço por e-mail contato@filosofiapop.com.br. Nós vamos ter um pequeno recesso nesse mês de setembro, então vamos lançar episódios nesse mês. A gente deve voltar no mês de outubro. Se você não conhece ainda o nosso site, você pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário. Tem sempre algum texto complementar lá no site. Siga a gente no Twitter, curta a página no Facebook ou envie um e-mail para contato@filosofiapop.com.br. Assine nosso feed para receber os episódios no seu celular assim que forem lançados. Se você não sabe como fazer isso, tem um guia para te ajudar lá no site. No Filosofia Pop, a gente pretende conversar sobre temas filosóficos em uma linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais, como filmes, músicas e programas de TV, para ilustrar alguns conceitos e dialogar com coisas mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre a educação e as organizações sociais. Hoje a gente recebe direto de Goiânia o professor Rafael Sade. Ele é doutor em História pela Universidade Federal de Goiás e é guitarrista da banda Senhores. Eu peço para você se apresentar aí, dizer para o pessoal quem você é, com quem você trabalha, para quem não te conhece ainda, te conhecer melhor. Ok, olá a todos. Bom, eu sou o Rafael Sade, sou formado em História, né, fiz mestrado e doutorado também na área de História. Como você citou aí, tem uma banda de punk rock, que é o Senhores, que tem 17 anos, né, de banda, que tem feito um trabalho também pensando na questão das ideias, pensamentos críticos, né, na música. E é isso. E trabalho diretamente com a questão da educação, né? Minha área de pesquisa é didática da história. Bom, hoje a nossa conversa vai ser sobre as organizações sociais e educação aqui em Goiás. Eu acho que é um tema assim que a gente vai tentar puxar para um viés mais filosófico, mas ele é menos filosófico e mais informativo do que os outros temas que a gente já trouxe, né? Primeiro eu gostaria que você fizesse assim um histórico dos últimos anos da educação assim, no estado de Goiás, os colégios que foram administrados pelas PMs e tal, até chegar nas organizações sociais. Tem assim uma continuidade nesse processo? Então, é um pouco difícil pensar qual é a relação entre as escolas da Polícia Militar em Goiás e o projeto de organizações sociais na educação em Goiás. De todo modo, dá para se considerar uma coisa. Primeiro, esses dois projetos foram implementados no governo Marconi Perillo, né? As escolas da Polícia Militar, elas vêm desde 1999. Você teve uma primeira escola que se transformou em escola da Polícia Militar. São escolas públicas, para quem não conhece a realidade de Goiás, são escolas públicas estaduais que o governo transfere para a administração da Polícia Militar. E a partir daí elas passam a se chamarem CPMG, Colégio da Polícia Militar de Goiás. Goiás é o estado, em outros estados existem também esse tipo de escola da Polícia Militar, mas Goiás é hoje o estado que mais tem escolas da Polícia Militar. Isso a partir de 99 e foi se estendendo. Nos últimos anos a gente teve uma extensão, né, o número de escolas que foram transformadas em Polícia Militar, em escolas da Polícia Militar foi muito maior no estado de Goiás, nessa última gestão do governo Marconi Perillo, nessas duas últimas gestões. Então, além desse projeto de escolas militares, eu acho importante especificar qual que é o caráter, né, dessas escolas, o que transforma na escola quando ela passa a ser administrada pela Polícia Militar. Há uma mudança, o que caracteriza, há diferenças entre as várias escolas e tal, mas existe uma característica própria. Toda escola da Polícia Militar, ela precisa estabelecer uma rotina militar dentro da escola. Essa rotina militar implica em criar, fazer os alunos, por exemplo, bater continência, entrar em forma, cantar o hino nacional, se colocar sempre dentro de um respeito à hierarquia militar. Então ele precisa, toda vez que ele passa por um soldado, ele tem que prestar continência para esse soldado, né, da Polícia Militar. Na escola, ele também, quando o professor entra na sala, eles também ficam em pé e a turma é apresentada. Existe uma hierarquia entre os alunos, alguns alunos assumem uma postura de chefia perante a sala e tal.
Então são mecanismos, são formas, são rotinas próprias dos quartéis que são levadas para a dinâmica e para o dia a dia da escola para serem implementadas na cultura corporal dos alunos, né, das crianças e adolescentes. Você tem vários tipos de... você tem algumas mudanças, né, algumas coisas são diferentes entre essas escolas, mas uma outra característica é que todas essas escolas elas cobram uma taxa que eles chamam de taxa voluntária, porque, como todos nós sabemos, no Brasil é proibido uma educação pública, uma escola pública, cobrar taxas, né? O ensino tem que ser gratuito. Porém, as escolas militares criaram o que eles chamam de taxa voluntária, e isso varia em cada escola, o valor que é pago, né? Algumas escolas são R$70, outras escolas R$100. Isso depende um pouco da região e do público que a escola atende. E outras taxas que ela cobra, por exemplo, se o aluno perde uma prova, vai fazer a segunda chamada e é cobrado a taxa, se ele vai tirar documentos, é cobrado essas taxas e tal. Essas taxas são... a Polícia Militar afirma que é voluntária e é assim que ela garante a legalidade dessa taxa. Mas, efetivamente, existem várias denúncias no Ministério Público de que essas cobranças elas se dão de forma, em algumas escolas militares, não tão voluntárias assim. Os pais são constrangidos a pagar. Inclusive nós tivemos casos de escolas que o pai recebe boleto para pagar, aviso de cobrança e tal, o que caracterizaria esse caráter obrigatório, né, dessas taxas e tal. E também de vez em quando o Ministério Público entra e consegue fazer essas escolas voltarem atrás por um tempo em relação à cobrança dessas taxas e tal. De toda forma, eu falo da taxa porque a taxa é algo fundamental para a escola militar, né, em Goiás. Com essa taxa, a escola militar ela passa a ter uma renda extra, ela passa a ter uma verba que as demais escolas públicas não possuem. E essa verba é fundamental, é fulcral para a experiência da escola militar, pelo menos ter o êxito propagandístico que ela possui, né? Porque ela consegue estruturar a escola melhor do que as escolas em termos de estrutura física, né? Você tem escolas da Polícia Militar, como o Hugo de Carvalho Ramos, que tem uma mega estrutura física da escola, quadras de esporte, piscina, né? E várias coisas que eles vão implementando para melhorar a estrutura física da escola. Também investe esse dinheiro em viagens para os alunos e tudo mais. Teve uma época, eu não sei se hoje ainda está fazendo isso, porque também foi considerado ilegal, mas que os professores das escolas da Polícia Militar também recebiam um bônus extra, que era pago também por conta dessas taxas que a escola militar paga. Então existe um conjunto de dinheiro extra que a escola militar possui. Isso faz com que ela também consiga ter alguma ascensão frente às escolas que não são da PM, né? Pelo menos em termos propagandísticos, em termos de estrutura física e tudo mais, tá? Outra coisa que a escola da Polícia Militar faz, que diferencia da escola da polícia, das escolas normais, das escolas que não são da polícia, é um processo seletivo, né? Ela reserva 50% das vagas para filhos de policiais militares e, dentre outras vagas, eles conseguem estabelecer uma quantidade de vagas que é para concorrência. Então existe um processo seletivo para o ingresso dentro da escola da Polícia Militar, né? Então algumas vagas são destinadas a esse processo seletivo. Com isso também o intuito é alcançar um público, um grupo de estudantes que esteja, pelo menos na concepção deles, mais qualificada para poder ter aprovação no Enem e melhorar esses índices da educação como o IDEB, que é um outro elemento fundamental da escola militar, né? Ela consegue atingir boas notas, né, comparado com outras escolas estaduais no Enem e nos índices como no IDEB, uma boa pontuação no IDEB. E isso é considerado e elevado como prova, né, no discurso propagandístico da qualidade da educação que se tem na escola da Polícia Militar, né? Então, eu digo tudo isso para apresentar o fato de que existem vários elementos que diferenciam uma escola da Polícia Militar de uma escola estadual, e que esses elementos eles não estão ligados necessariamente a uma concepção crítica ou mais complexa dos processos educacionais. Eles estão vinculados a questões práticas, as notas desses índices da educação,
que através dessas notas se diz ou quer se reduzir a ideia de qualidade de educação a esses índices, né? E todo mundo que estuda um pouco de política educacional sabe que é bastante complicado reduzir a avaliação sobre a qualidade da educação fornecida em uma escola a partir simplesmente desses índices, né? E que existe um conjunto que, quando nós pensamos no todo, o processo educacional no todo, nós vamos perceber que as escolas, isso é interessante, né? Que o sucesso da escola da Polícia Militar, ele está diretamente relacionado, né? Ou ela seria inversamente proporcional ao sucesso, ou diretamente proporcional ao fracasso das demais escolas estaduais, né? Porque você veja, quando no colégio como Valdemar Mundim, quando se estabelece, pega uma escola pública estadual e começa a cobrar taxas, você começa a cobrar uma farda de 400, 500 reais, os alunos comprarem essa farda. Você tira 50% das vagas para filhos de policial militares, pessoas que não são da região, e aquela escola começa a ter um processo, isso a gente comprova facilmente, né, pelos índices que aparecem, índices socioeconômicos que aparecem no Enem, que as escolas da Polícia Militar todas foram, a partir do momento que passaram a ser da Polícia Militar, começaram a ter um processo, ainda que um processo pequeno, mas um processo de elitização, um processo de atingir um grupo social distinto do grupo social que ela atingia antes, né? Quer dizer, eu até escrevi um artigo uma vez, como que os mais pobres, os alunos mais pobres, eles passam a saírem, né? Eles começam a ser excluídos dessas escolas da Polícia Militar. Então, quando você pensa a educação no todo, você percebe que esse processo de elitização, esse processo de qualidade da escola da Polícia Militar, está vinculado a esse processo de elitização também. É um processo de exclusão dos alunos, e isso implica também a necessidade que a escola da Polícia Militar tem do fracasso da educação, né? E aí esse fracasso é em vários níveis, né? No intervalo aqui o Marcos estava comentando sobre como a escola da Polícia Militar está vinculada também, o discurso dela está vinculado a uma questão do problema da violência dentro da escola, né? Quer dizer, é um problema da ausência de disciplina, da violência, são discursos que não são discursos novos, né? São discursos bastante antigos. Para se ter uma ideia, se a gente pensar essa questão da disciplina na escola, desde o século XIX nós temos um discurso de que os jovens, aliás, isso tem muito antes do século XIX, né? Isso é um discurso jesuíta, né? Que você está lá no século XVI, já tem discurso assim. A juventude ou a nova geração, ela não tem moral, ela está violenta, ela precisa de disciplina, ela precisa ser organizada. A escola, a partir do momento que ela se torna coletiva, né, ela tira esse processo de atendimento individual do professor com o aluno e tal, os mecanismos de disciplina que ela exige são cada vez maiores, né? Quer dizer, você tem uma turma de 40 alunos, crianças, como é que você vai lidar com 40 alunos? Você precisa construir disciplina. E tanto que todo o processo de construção da escola é um processo de civilinização mesmo, né? Por exemplo, o surgimento da carteira individual, justamente para separar os corpos e não deixá-los, né, entrar em contato para garantir disciplina, né? Os mecanismos que foram, né, que eram comuns, como palmatórias, torturas dos alunos, né, chicotes, as pessoas batiam os alunos, puxavam a orelha e tudo mais. Você tinha antes aqueles bancos coletivos, né? Como os bancos, por exemplo, de igreja hoje. E aí você começa a criar uma estrutura de escola que começa a separar, né? Cada aluno senta no seu lugar justamente para eliminar esse processo de aproximação entre os alunos e tudo mais. Então a escola, enquanto instituição, na sua função burocrática, na sua fundação estrutural, ela exige um processo, ela implica no processo de disciplinarização. E ela surge dentro dessa cultura, né, de disciplinar. Tanto que é uma cultura forte no Brasil, né? Tanto que quando foi proibido o castigo físico nas escolas públicas, teve uma lei federal que proibia esses castigos físicos, e embora a lei foi aprovada, se eu não me engano, ainda foi no século XIX, a gente ainda conviveu com isso muito tempo depois, né? Mas quando a lei saiu, houve protestos, né, de pais, de professores que achavam que não era possível ter educação se o professor não pudesse bater,
né? Esse direito de poder bater no aluno, de poder agredi-lo fisicamente, era considerado fundamental para que a educação funcionasse, ele era condição da educação, né? E o engraçado é que porque não era só o castigo físico, ele não se dava, quando você olha os relatos, ele não se dava só naqueles momentos que, por falta de disciplina, vamos dizer assim, mas também às vezes porque o aluno não demorava para responder a tabuada, começava a pensar demais, quanto que era 8 vezes 8, não sabia, não respondia na ponta da língua, então e aí ele recebia uma palmada para ver se ele conseguia, se ele agilizava, se ele aprendia a agilizar, né? Quer dizer, como se isso acelerasse o raciocínio do aluno, a iminência do castigo físico. Então os pais protestaram, professores protestaram, muitos pais falaram que iam tirar os alunos das escolas públicas, colocar nas escolas confessionais, onde o castigo físico ainda acontecia e tudo mais. Veja, o que eu acho que mudou, o que eu estou dizendo é que existe uma cultura anterior, tradicional, antiga, que era própria, inclusive, da escravidão, porque os castigos dos alunos eram muito parecidos com os castigos que os escravos recebiam, né? Então essa cultura ela não se perde de forma completa. Houve uma mudança, e isso os discursos pedagógicos também ajudaram nessa mudança, de que, inclusive com a lei, o discurso era esse: castigo físico não. Substitua o professor esse castigo físico pela humilhação, o termo não era humilhação, mas era pelos castigos morais, né? Deixar o aluno constrangido, né? Colocá-lo em situação constrangedora, onde ele tivesse que se sentir moralmente mal, né? Mas ainda assim a ideia de que era necessário o professor ser duro com esses alunos, né? Então, quer dizer, existe uma tradição autoritária que é estrutural dentro da escola, né? E ela não é só a cultura, é uma cultura já antiga, mas não é só a cultura, ela é mesmo estrutural, no sentido de que o professor, dentro da estrutura da escola, ele se vê na condição de ter que exercer esse papel disciplinador, né? Ele não consegue fazer o que ele precisa fazer ali dentro, ou o que ele é pago para fazer ali dentro, se ele não criar mecanismos ou utilizar esses mecanismos que existem em disciplina. O problema é que nós temos, e aí o que acontece, o que muda, o que transformou então? Uma das coisas que transformou e que me parece que é fundamental para entender por que a escola da Polícia Militar tem respaldo popular, né, é o fato de que esse discurso da disciplina anterior, ele agora convive com um discurso que é mais novo, que é o discurso da segurança pública. É um discurso que remete à ideia de que nós vivemos um momento em que o maior problema que nós vivemos é o problema da segurança, né? No Brasil você não pode sair na rua. Os jovens de hoje são violentos, eles não são mais só eles não são só perdidos moralmente, né? Eles não são só moralmente não educados, vamos dizer assim, mas eles são violentos, eles são bandidos em potenciais, especialmente os jovens da periferia. Esse é um discurso bastante forte, né? Então esse medo que esse discurso da segurança pública ele acaba reforçando, e não que ele não esteja baseado em elementos reais, nesse problema que é realmente a questão da segurança pública no Brasil. Mas ele é um discurso que ele consegue colocar o problema da segurança pública como o maior problema do país. E tanto que ele consegue fortalecer vários discursos. Bandido bom é bandido morto, as leis têm que ser mais duras. A escola não seria diferente, né? O discurso para dentro da escola não seria diferente. Nós precisamos de uma escola mais rígida. Nós precisamos botar esses alunos no lugar. Quando você transforma a escola em um problema de segurança pública, você transforma a escola em um caso de polícia. E isso também é interessante, porque tem uma história, né? Porque a segurança pública não necessariamente se reduz à polícia e nem estaria associada, antes da ditadura militar, à polícia militar, né? A polícia militar ela ficava enquartelada nos quartéis, né? Ela tinha um treinamento para a guerra como força militar. É a ditadura militar que coloca a polícia militar, dá à polícia militar o monopólio do policiamento ostensivo das ruas. E ela faz isso dentro de um contexto onde você tem a construção de uma imagem do subversivo, né, da figura do guerrilheiro, do comunista e tudo mais, que é um inimigo do Estado, né? Ele não é alguém que deve ser punido por ter cometido um crime. Ele é um inimigo, ele deve ser exterminado. E a polícia militar, que tem uma
um treinamento militar, ou seja, um treinamento para o combate de guerra, se adequou muito bem a isso, né? Ele exterminar o inimigo. O problema é que quando acaba a ditadura, nós não resolvemos esse problema. Então nós continuamos associando o problema da segurança a um problema de polícia, né? A polícia continua sendo para nós a ideia de solução para o problema da segurança pública. Por mais absurdos, por mais que no fundo, e qualquer um que estude um pouco a questão da segurança pública, consegue compreender rapidamente que, infelizmente, a polícia militar não é solução, ela é parte do problema da segurança pública, né? Quando nós vemos grande parte dos crimes, inclusive de assassinatos ou tráfico de drogas, nós temos participação direta da instituição polícia militar, né? Ou de elementos, pessoas vinculadas à instituição da polícia militar. Então, eu acredito que é essa combinação de uma tradição autoritária no Brasil com esse novo discurso da segurança pública que cria uma cultura propícia para aceitar, para que a população goiana, por exemplo, aceite com bons olhos uma escola onde as crianças, os jovens, vão ser treinados, né, como militar, né, vão ser disciplinados. Eu já ouvi de algum pai de aluno assim falando que são parentes meus e tal, falando que não, é muito bom porque agora que vai ter disciplina lá na escola, aqueles que não querem estudar vão vazar e vai ficar só quem quer estudar, né? Uhum. Aí vai melhorar Exatamente. muito, né? Pois é, exatamente isso que eu estava defendendo a tese de que o sucesso da escola da Polícia Militar é diretamente proporcional. Que veja, aí esse menino sai da escola, né? Esse menino que supostamente não quer estudar, que na verdade é o que não se adequa, né, à disciplina e às exigências daquela escola, né? E esse menino, ele vai para onde, né? Quando a gente pega aqui a região do campus, onde tem o Valdemar Mundinho era a única escola de ensino médio, que atendia ensino médio na região. Porque a outra é o CEPAI, né? A única escola estadual. A outra é do CEPAI, que as vagas também são esgotadas. Então esse aluno que não adequa ao Valdemar Mundinho, ele vai ter que sair da região dele para estudar, né? Então ele vai ter que pegar ônibus para poder estudar. Muitos deles não vão fazer isso, né? Mas ainda assim, o que vai? Se ele é considerado um problema que é jogado para outras escolas, né? Quer dizer, e aí a escola militar está resolvido o suposto problema que foi criado, né? Mas as outras escolas vão receber esse que é considerado o problema, né? Se a gente for entender isso como problema dentro do discurso deles, né? Então, quando a gente pensa no sistema no todo, nada está sendo resolvido, né? Nenhum problema da educação está sendo resolvido. Pelo contrário, nós estamos criando outro problema. Nós estamos criando formas distintas de educação dentro da rede pública, formas não gratuitas de educação, formas que excluem e ainda que criam um tipo de disciplina para obediência, né? Para aceitação, né? Acho isso é bastante sério, né? Eu fiquei pensando assim que você falando, eu fiquei pensando assim, se Foucault tivesse nascido em Goiás, ele estaria nesse caminho também. É quase incontornável, assim. Porque a gente geralmente coloca a distância entre as disciplinas muito grandes, né? Quando na verdade são os problemas que nos aproximam, né? E a necessidade de pensar os problemas. Quando a gente pensa, eu como goiano, penso nessa tradição autoritária, eu não consigo ver uma necessidade maior de uma genealogia do que desse tipo de autoritarismo que faz parte para mim da cultura do meu estado, né? E aí um outro elemento que eu acho que é necessário na sua narrativa você comentou isso, mas eu acho que é preciso reforçar a precarização da posição do professor, isso até em termos de salário mesmo, que as pessoas é um tabu falar que o salário do professor é baixo, né? Começa a falar, não, os professores têm que ser aumentar o salário do professor não aumenta a qualidade. Então essa política pública vem se propagando há muito tempo e o professor que antes ocupava um extrato de classe média já não ocupa esse extrato no seu início de carreira e dificilmente vai conseguir, quem está no começo de carreira, conseguir ocupar essa posição da chamada classe média. Então ele não consegue ter o olhar de inveja dos seus alunos, pelo contrário, muitos alunos veem os professores como fracassados, né? E isso cria um tipo de ressentimento aí, e quando a gente fala de um quadro de violência que acabou se tornando
um quadro de violência que acabou se tornando mais comum por conta dessa precarização, né? Os próprios professores apoiam, muitas vezes apoiam e falam assim, é a minha segurança, né? É a minha segurança enquanto professor. E você fala dessa possibilidade de um extra, assim, que muitas vezes o extra talvez venha já dessa ideia de que você vai ter os melhores alunos, você vai ter os melhores professores vão para essa instituição, né? Se vende a ideia de que os militares, a organização militar não interfere no processo educacional, que esse continua a cargo dos professores, mas toda a biopolítica em torno já transforma. Aí eu queria comentar assim, você acha que tem uma biopolítica dos professores? Que professores trabalham nessas escolas? Como os professores receberam essas escolas? Então, eu acho que você tocou em pontos muito importantes, assim. Essa questão da precarização do trabalho do professor, ela realmente eu acho que é um ponto central mesmo para entender o apoio que as escolas da Polícia Militar têm, inclusive entre os próprios professores, né? Eu acho que essa precarização ela passa por tudo isso mesmo, pelo salário e por toda uma perda de uma posição, né? Que está vinculada também à questão salarial, à questão das condições de trabalho do professor, que é mais ainda do que o salário, mas que também, onde o salário ocupa um papel fundamental, né? Quer dizer, o professor hoje ele trabalha para poder conseguir um salário ruim, né? Mas ter 40 horas de trabalho, pelo menos 28 aulas semanais. Boa parte dobra para tentar alcançar 60 horas, aí faz 42 aulas semanais. Vamos imaginar esse professor que dá 42 aulas semanais. Quantas turmas ele não pega? Ele é incapaz de conhecer todos esses alunos, de acompanhar esses alunos. Ele é incapaz, ele não tem tempo, definitivamente não dá tempo de planejar todas essas aulas da forma como deveria ser planejado, ou como a gente imagina que ele gostaria de planejar. Ele não consegue pesquisar, desenvolver projetos de pesquisa fora para além, né, daquilo que ele está, daquilo que ele vai ter que dar na aula rapidamente e tal. Então, esse tipo de condição do trabalho torna o professor efetivamente uma figura que está sempre no seu limite, né? Não é à toa mesmo a ausência, o tanto que o professor, a ausência que tem de professores, por exemplo, de professores que estão com atestados médicos ou de problemas relacionados à pressão alta ou depressão na categoria de professores. Isso é uma coisa gritante, né? E é claro, não é uma realidade só de Goiás. Eu acho que quando a gente está descrevendo aqui essa realidade do professor de Goiás, acho que provavelmente quase no Brasil inteiro muitos professores vão se identificar com a sua própria condição. Então, essa situação em que o professor está colocado, ela efetivamente ela não possibilita que a escola pública garanta uma educação de qualidade. E junto com isso, além desse olhar que o aluno tem para o professor, né, como um fracassado, como não sei o que lá, você tem problemas dentro da escola, que são problemas, obviamente, de toda a sociedade, e que o professor não tem condição, efetivamente não está amparado para resolver esses problemas, né? Quer dizer, se um aluno ameaça um professor, grande parte dos professores não tem apoio nem da própria direção para se proteger disso, sabe? Ele definitivamente, quase sempre, ele não pode fazer nada. Ele tem que simplesmente temer que os seus alunos, por algum motivo, seja porque ele resolveu fazer uma avaliação mais rígida, que algum aluno o ameace, né? Porque ali na escola pública nós vamos ter qualquer tipo de aluno, e assim deve ser, né? Todo e qualquer aluno tem que estar lá, inclusive o traficante, inclusive o aluno que é bandido, ladrão, o aluno que faz assalto com a mão armada. Essa pessoa tem que estar na escola pública também. E o professor ele tem que lidar com essas pessoas sem nenhuma estrutura para isso, sabe? E mesmo quando ele lida com um menino que não é bandido, que não é, né, que não está na vida do crime, não está inserido dentro da vida do crime, esse menino pode carregar vários problemas que ele tem na família, que ele tem nas condições sociais da vida que ele tem, e o professor não consegue fazer nada com isso. A escola também falta apoio psicológico, apoio para essas questões
que extrapolam a específica com a qual o professor trabalha, né? O formado em história, o cara é filósofo, ele não tem que resolver problemas psicológicos dos seus alunos, ele não tem que lidar com os problemas não deveria ter que lidar com problemas da família desse aluno, ou com problemas que esse aluno tem por outras questões da vida. É claro que ele vai ter que aproveitar tudo isso para fazer filosofia, ele vai ter que aproveitar tudo isso para pensar o recorte da história que ele deve discutir, para fazer sentido para os alunos. Mas ele não está na função de psicólogo, né? Infelizmente, o professor, ele fica, então, o que eu quero dizer com isso? Que o professor está numa situação vulnerável, extremamente vulnerável dentro da escola hoje em dia, né? Ele não tem mais mecanismo nenhum para lidar com todos os problemas que ele tem que enfrentar dentro de uma sala de aula. Eu queria complementar esse quadro só com a gente está falando do professor da escola pública, e é interessante que você estava descrevendo essa posição do sadismo educacional como uma regra, né? E como isso se deslocou, como houve cobrança dos pais para que continuasse. E eu diria assim, aquele professor que consegue se destacar por alguma qualidade, ou até pelo modo de vestir, por uma linguagem mais de classe social mais abastada, ele consegue ir para os cursinhos pré-vestibulares. E lá nos cursinhos pré-vestibulares, todo o sadismo é bem-vindo. Todo o sadismo porque os alunos estão ali e eles estão ali numa posição extremamente vulnerável, né, para passar no vestibular, etc, etc. E o caminho para a educação parece ser o caminho também do volta à possibilidade desse sadismo, desse tipo de postura também, né? Então acaba que o autoritarismo se espalha, ele não se dissolve, né? Mesmo nas escolas particulares vai ter essa construção também, né? Exatamente, Você olha determinadas escolas particulares, na verdade esse sadismo ele é condição para você ter mais alunos, né? Então, assim, realmente existe um processo de transferência, como o Marcos falou, desse sadismo, né, na escola para as escolas particulares, né? Um exemplo bom em Goiás é o Colégio WR, que é um colégio que constrói a sua fama a partir de quanto mais duro, rígido e mais sádico ele consegue ser com os alunos, né? Isso faz com que os alunos e os pais queiram que os seus filhos estudem lá. Os alunos querem estudar lá porque é mais duro, mais rígido e tal. E com isso a impressão de que vai ser melhor preparado para o vestibular e agora para o Enem. Bom, então assim, realmente existe... E esse sadismo, ele acaba se perdendo um pouco na escola pública justamente por essa condição. O professor ele perde esse poder, ele perde essa capacidade ou essa possibilidade, como já foi, né? De ter a autoridade frente aos seus alunos. A grande questão é que, veja, e aí por esse fracasso da educação pública estadual, a escola militar consegue de novo, mais uma vez, também ser considerado alternativo, né? E efetivamente é isso mesmo, né, cara? O pai do aluno, ele fala, pô, eu não quero que o meu filho esteja na escola pública, eu não quero. Se eu pudesse, eu tiver uma chance de colocá-lo numa escola melhor, onde eu me sinta mais seguro, onde eu saiba que o meu aluno esteja mais seguro, onde eu saiba que o meu aluno, meu filho, né, esteja mais seguro, onde eu saiba que o meu filho terá mais chances de conseguir entrar na universidade e assim, dessa forma, terá mais chances de ter uma condição, um emprego melhor. Então eu quero ter essa chance. Então assim, não me parece nem um pouco reprovável os argumentos dos pais com relação à escolha da escola da Polícia Militar. O que me parece é realmente haver uma redução mesmo da crítica da educação ou da reflexão sobre educação. Primeiro, há um problema de disciplina, esse problema da violência e tal, da disciplina, que estão vinculados, e o problema da qualidade com relação à aprovação, né? A qualidade e a aprovação. E por último, a incapacidade de pensar esse sistema como um todo, porque isso pode resolver para o seu filho, mas como um todo, que alternativa nós estamos construindo para a educação, né? Efetivamente, a escola da Polícia Militar não resolve nada, né? E aí também, com esse discurso que o Estado constrói de precarização, ele abre um espaço para ele entrar com essas organizações sociais aí, né?
O que são essas organizações sociais? Podia falar um pouco pra gente? Sim, exatamente. As organizações sociais, elas são o quê? Elas são, por lei, é uma criação, ela é uma invenção, ela é um instrumento que foi inventado na época do FHC. Né? Em 98 se conseguiu aprovar uma lei federal que legaliza as organizações sociais. E o que por lei como ela é definida por lei? Organizações sociais é definido como uma entidade privada sem fins lucrativos, que ocupa, que administra algum serviço público estatal, a partir do momento que ela é qualificada pelo governo como organização social e a partir do momento que ela estabelece um contrato de gestão de alguma área do serviço público. No caso, aqui em Goiás, é a primeira experiência, é o primeiro lugar onde se constrói a proposta de estabelecer organizações sociais na educação pública estadual. Então, o que seria isso? O governo qualificou algumas entidades privadas e aí ele faria um contrato de gestão, abriu um edital para selecionar algumas organizações sociais para administrarem as escolas públicas estaduais. Então, a partir do momento, o governo passaria o dinheiro, uma verba para essas entidades, e essas entidades, com essa verba, administrariam as escolas. Isso aqui é a organização social, né? Uma entidade legalmente sem fins lucrativos. Na prática, a gente consegue identificar claramente que isso não procede, né? Porque efetivamente não dá para a gente reduzir uma reflexão sobre um fato social ou sobre uma relação social dentro da dinâmica social da nossa sociedade a sua definição jurídica, né? Reduzir a definição jurídica seria, como por exemplo, falarmos que nós somos todos iguais, porque a lei diz que nós somos iguais perante a lei. Mas nós sabemos que isso na prática, dentro da dinâmica social da sociedade, existem diferenças entre as pessoas, inclusive perante a lei. A mesma coisa serve para a organização social. A organização social, legalmente, é uma entidade sem fins lucrativos, mas na prática, dentro da dinâmica social, dificilmente essas empresas, são empresas particulares, né, se organizam sem a finalidade de não estar com essa atividade ganhando lucro com isso, né? E existem várias formas, depois a gente pode discutir isso, sobre como eles conseguem oferir ganhos privados através dessa prestação de serviço público, né? Na saúde, no Brasil inteiro, como já está implementado em vários estados, a questão da organização social na área de saúde, nós temos uma lista imensa de casos de ganhos privados, obviamente ilegais, porque ele não poderia ter esses ganhos privados, que na verdade são, então, desvios de verba pública, né? Por essas organizações sociais. Essa implementação de organizações sociais em Goiás, ou tentativa de implementação de organizações sociais em Goiás, parece ter um histórico muito, muito particular, né? Como se essa proposta viesse como uma retaliação aos professores. Foi isso? Você tem esse histórico? Sim. A verdade é o seguinte, tanto a escola militar, da polícia militar, quanto as organizações sociais, elas cumprem esse papel também, que é o quê? O professor, hoje, por mais que a gente ache que o professor ele não se mobiliza, e esse é um discurso muito comum dentro da própria categoria, o professor não se organiza, o professor não luta, o professor só reclama. Na verdade, ele é uma das categorias que mais se apresenta em termos de greves e tal. Isso não só em Goiás, não só no Brasil. Isso na América Latina, isso é uma avaliação do Banco Mundial. O Banco Mundial avalia que uma das categorias que mais causa problemas para as reformas liberais dentro da América Latina é a categoria de professores, né? Porque, segundo o Banco Mundial, é uma categoria que acaba fazendo muita greve, que acaba se opondo bastante a esses projetos liberais na América Latina. Isso está numa cartilha do Banco Mundial chamada Professores Excelentes, que é uma cartilha que vale muito a pena ler e conferir para entender o projeto do Banco Mundial para a educação na América Latina. Bom, então, aqui em Goiás, o Marconi Perillo, o governador, ele chegou a explicitar isso, né? Ele deixou claro que, em uma entrevista, ele falou que, por conta de alguns professores, que ele chamou de extrema esquerda, professores que eram da extrema esquerda, que só queriam saber fazer protestos, que não queriam saber de dar aula, segundo ele, ele encontrou a solução para esses professores. E a solução era polícia militar, passar esses colégios para a polícia militar,
ou então implementar OS nessas escolas desses professores. Inclusive ele fala uma coisa muito grave, porque em julho do ano passado houve uma transferência rápida, né? 7 escolas estaduais se transformaram em escolas militares de junho para agosto, né? Usaram o mês de julho para transferir essas escolas, 7 escolas. Os professores estavam em greve, e aí em julho em férias. Quando voltaram para a escola já estava militarizada. E ele disse, olha, eu encontrei as escolas de cada um daqueles professores que estavam no protesto, o Marconi Perillo falando, né, o próprio governador, e fui lá e transformei essas escolas em escolas da Polícia Militar. E a escola da Polícia Militar, existe alguns procedimentos e um discurso de que elas não entram em greve, elas não participam, né? É como se elas fossem à parte. Então ela realmente, a escola da Polícia Militar tira esse poder, essa força social da organização dos professores. O professor que está na escola da Polícia Militar tem mais dificuldade, e eu acho que nunca aconteceu, das escolas da Polícia Militar entrarem nas greves da categoria, né? Eu pelo menos desconheço casos que tenham acontecido disso. Eu sei que já houve greve dentro das escolas da Polícia Militar, paralisações, né? Mas por conta de demandas locais mesmo. Os próprios professores falam, não, nós não vamos trabalhar, se esse diretor estiver aqui, isso já aconteceu. Mas participar das greves da categoria, isso me parece que não tem ocorrido mesmo. A mesma coisa ocorre com as organizações sociais. Por quê? E aí de uma forma mais grave ainda do que das escolas da Polícia Militar. Porque veja só, uma das características de uma organização social é o fato de que a mão de obra que ela contrata, que trabalha para ela, é uma mão de obra privada. Apesar dela estar gerindo um serviço público, quando ela faz uma seleção, quando ela contrata a mão de obra, ela é uma entidade privada. Logo, essa mão de obra é uma mão de obra privada. Então esses trabalhadores das organizações sociais, eles são seletistas, eles não são estatutários, né? E isso já é um problema muito grave para a categoria, porque isso significa perda de estabilidade, né? Mas ao mesmo tempo é perda de força social para a luta, porque esses professores passam a ter um vínculo sem estabilidade que possibilita, por exemplo, se eles fazem uma greve ou se eles não atendem às demandas e obrigações que a direção exige, ou se eles apresentam ideias discordantes, eles podem ser mandados embora a qualquer momento, né? Isso é um princípio que as organizações sociais possuem, que é considerado um princípio positivo para quem defende as organizações sociais, que é a ideia de autonomia gerencial absoluta, que significa justamente isso. Eu mando embora a hora que eu quiser, eu tenho autonomia, o diretor no caso do hospital, assim como teria o diretor da escola, eu posso mandar qualquer um aqui, a qualquer momento, embora, né? Então, esse princípio de autonomia gerencial absoluto que as OS acabam tentando encarnar na prática, com o máximo que ela puder, né? Acaba tirando mesmo e controlando essa força de luta dos professores. Se passa a ter duas categorias, né? Se passa a ter professores efetivos e professores sem estabilidade. Esses professores sem estabilidade vão ter muito mais dificuldade de se organizar e de fazer reivindicações. E com isso perde toda a categoria, né? Toda a categoria perde a força. Eu acho que tem uma questão salarial também, né? Eu acho que tem o piso dos professores, que o seletista parece que eles não pagam esse piso para os professores também. Pela lei de organização social, o seletista, o contrato dele vai ser estabelecido em negociação com a OS. Então, quem cria o plano de carreira dele, quem cria o salário dele, é a própria organização social. Então não existe nenhuma obrigação, nenhum vínculo com o plano de carreira do funcionário público, né? Então todas as vitórias e as coisas que os professores já alcançaram, as garantias, direitos salariais que eles já conquistaram, o seletista não tem necessariamente garantia de nada disso, né? Ele vai depender do acordo com as organizações sociais. Na prática, eu estudei os salários das organizações sociais de saúde aqui em Goiás. E eu vou dar um exemplo concreto de um hospital aqui em Goiás, que é o Hugo. O Hospital de Urgências de Goiânia, ele hoje é administrado por uma OS. Hoje o enfermeiro do Hugo, hoje ele tem aquelas duas categorias, tem o estatutário e tem os que foram contratados depois pelas OS. O enfermeiro, ele ganha o que é servidor público, a média salarial dos servidores públicos enfermeiros é de R$8.000, R$9.000 por mês. Claro que salário bruto, né? Dos
estatutários é de R$2.000, R$2.500 a R$3.000, fica mais ou menos em torno disso. Então, veja, isso é a mesma função, o mesmo tipo de trabalho. Veja a diferença salarial que você tem entre o estatutário e o seletista, né? Aquele que passa a ser contratado. Isso significa para a categoria de enfermeiro que efetivamente a categoria está tendo uma perda terrível. O cara que vai formar enfermagem hoje e que via na possibilidade de trabalhar no Estado, uma das grandes possibilidades, né, para atuar nos hospitais públicos e tal, hoje ele já não tem mais, até porque não tem mais concurso público, porque tudo virou OS, e aí as OS contratam privado, não podem fazer concurso público, o processo é de seleção pública distinto, né? Ele já não tem mais expectativa, o enfermeiro hoje em Goiás, de ter estabilidade no emprego e de ter um salário que ele tinha antes, né, há um tempo atrás. Então é muito grave. Assim. Para as condições de trabalhador, do professor, as OS serão assim, catastróficas, não resta dúvida. Assim. A gente está pintando o quadro aqui bem urgente, bem Foucaultiano, eu diria assim. Uhum. Como os tentáculos do sistema vão nos cercando. Para dar um pouquinho de esperança, talvez, eu queria perguntar para você como tem sido a reação dos estudantes, a movimentação dos estudantes em relação às OS aí em Goiás. Então, eu acho que isso realmente é um ponto bem positivo mesmo, porque a resistência aqui foi muito grande, né? O processo de resistência às OS, ele foi um processo que assim, dificilmente alguém esperaria que apareceria uma categoria de secundaristas, né? Porque se você olha, os secundaristas eles tiveram grande importância antes da ditadura militar. Teve uma tentativa de reorganização do movimento secundarista no pós, né? No processo de democratização, mas ele nunca conseguiu ser aquilo que ele era, né? Aquele tipo de organização, aquela força de mobilização que ele tinha na década de 50 e mesmo em Goiás, né? Então, de repente, surge um movimento secundarista cuja bandeira, justamente o enfrentamento, a bandeira central, o enfrentamento contra esse projeto de OS na educação, e é um movimento completamente inovador, né? Quer dizer, os meninos, a maioria adolescentes, que não carregavam nenhuma tradição política, também não traziam vícios partidários, né, vícios das tradições políticas anteriores, e tiveram que ir inventando e se inspirando também no movimento de São Paulo e ao mesmo tempo inventando uma forma de atuação para enfrentar esse governo, um governo extremamente autoritário, né, que responde com muita repressão e tudo mais. Tá? E ao mesmo tempo uma juventude adolescente, uma molecada adolescente que carregou para o movimento político algumas características que são muito típicas dessa idade, como por exemplo a intransigência, né? Uma das bandeiras do movimento, um dos lemas do movimento, que é o não tem arrego, é extremamente interessante porque ele é uma bandeira, é um lema, né? Uma palavra força que carrega essa sensação de intransigência. Não, nós não aceitamos e pronto. Nós não vamos arredar o pé. Nós não vamos arregar. E isso eles realmente fizeram, né? Foi impressionante assim, o surgimento das ocupações das escolas. Em Goiás foram 27 escolas ocupadas. Para quem conhece a realidade daqui, foi algo realmente extraordinário, porque ninguém esperava. Ocupou uma primeira num dia, depois no segundo dia teve outra ocupação, no terceiro outra escola foi ocupada. E aí de repente, né, se criou todo um movimento que foi basicamente espontâneo, porque teve um grupo inicial que ocupou as escolas, secundaristas ligados principalmente ao Colégio Liceu, que ocupou o JCA, que eram ex-alunos do JCA, uma escola que havia sido fechada, e eles foram transferidos para o Liceu, os alunos de lá. Esse grupo estava organizado, mas de repente começou a surgir ocupação em tudo quanto é lugar que não estava mais controlada nem dirigida por esse grupo, né? Então é um movimento que se alastrou de forma espontânea, e talvez por isso, por essa intransigência, né? por esse apelo também por uma inovação, por estar apegado também, por esse apego também a uma ideia de ação direta. Não vamos esperar do Ministério Público, não vamos esperar de outros órgãos, tal. Vamos lá e vamos fazer. E não vamos aceitar perder. Recuar um pouco é perder muito.
Talvez por isso esses meninos conseguiram vencer, né? Porque veja, você tem no ano passado, em vários momentos, discursos tanto do próprio governador, inclusive um decreto dele dizendo que a partir de 31 de dezembro de 2015 já teria que ter transferido essas escolas para as organizações sociais. Tem um decreto obrigando a Secretaria de Educação a fazer todo o processo de seleção até dia 31 de dezembro. Você tem um discurso do próprio governador falando que esse ano as organizações sociais serão implementadas. Você tem um discurso do secretário extraordinário do governo, que é o Faleiros, o Antônio Faleiros, também falando que essas organizações sociais serão implementadas nesse ano de 2015. E a gente vê que eles não conseguiram efetivamente fazer isso, né? Eles tiveram que recuar depois de tentar as armas da repressão mais drásticas que eles poderiam usar dentro desse contexto de democracia, né? Então acho que o movimento até agora foi vitorioso. Ele conseguiu barrar esse edital de OS da Secretaria de Educação e também houve um recuo de um outro edital, que é um edital que foi feito para as escolas técnicas estaduais, né? Então foram feitos 2 editais aqui relacionados à educação. Um da Secretaria de Educação, que seriam as escolas estaduais serem terceirizadas, e outro um edital que terceirizaria os institutos tecnológicos do estado, que é chamado aqui de Rede Tego, né, que são colégios e institutos tecnológicos. Esses 2 editais foram cancelados, né? O governo teve que voltar atrás nesses 2 editais e se encontra em reformulação. Eles falam, a afirmação do governo é que eles estão fazendo um novo edital, tanto para a escola técnica quanto para as demais escolas estaduais públicas. Mas, enfim, de todo modo, eles não conseguiram até agora implementar, né? A expectativa do governo era ter feito tudo ano passado. Eu queria explorar uma coisa que você está fazendo, que você tem uma participação efetiva nesse movimento de resistência, assim, e muitas vezes você faz alguns relatos muito interessantes no Facebook, assim, as crônicas anarquistas que você está construindo no Facebook vão ser um bom livro, tá? Eu já espero que você edite esse livro, esses textos que você conta algum momento em que você traz a identificação das pessoas também para detalhes desse. Eu queria que você contasse uma passagem que te marcou, uma passagem que seja mais pessoal nesse movimento. No movimento? De identificação com os alunos, desses momentos que são surpreendentes também, das relações mais pessoais dentro desses momentos de ocupação. Bom, assim, de toda essa luta, né, das OSs, porque a gente teve 2 momentos nessa luta, provavelmente 3 momentos. Eu acho que se eu fosse diferenciar, produzir uma história, inclusive eu estou com um projeto agora que eu estou elaborando para justamente a gente construir essa história dessa luta contra as OSs, né? Mas eu acho que 3 momentos seriam, daria para a gente fazer, né, um recorte entre 3 momentos distintos dessa luta. O primeiro momento foi o momento da contra-terceirização. Era um movimento que se criou, o movimento contra a terceirização da educação em Goiás, que reuniu basicamente professores e estudantes universitários dos mais variados tipos, né? Professores do estado, do município de Goiânia, do município de Aparecida, professores da Universidade Federal, da Universidade Estadual de Goiás, das várias unidades da estadual. Então foi um momento, e muitos estudantes universitários, né? Foi um momento de manifestações de rua. Era um movimento que também surgiu sem esse vínculo com partidos e tudo mais, aglutinando tudo quanto pessoas interessadas na educação, inclusive independente das forças políticas que elas faziam parte ou se não faziam parte de força política nenhuma. Foi um movimento bem interessante que fez muitas manifestações de rua. Aí nesse primeiro momento, que foi antes das ocupações, antes dos meninos secundaristas entrarem na luta, teve muitas coisas interessantes, assim. Uma das coisas que mais me marcou foi quando foi na segunda manifestação desse movimento. Na segunda manifestação já apareceu alguns secundaristas, mas eles não organizavam, eles iam nos atos. E alguns secundaristas e estudantes universitários pegaram pneus e colocaram fogo em frente à Praça Cívica, né, em frente ao centro administrativo, onde funciona a máquina administrativa do governo do estado. E aí colocou fogo lá nesses pneus e veio a polícia e os bombeiros para apagar o fogo. Então eles pegaram uma mangueira e começaram a jogar a mangueira na fogueira.
para apagar essa fogueira que se criou. E o interessante foi que os meninos fizeram uma fileira, né? Todo o movimento se reuniu para defender a fogueira. Então se formou um grande bloco de pessoas, uma barreira humana, tentando impedir que a fogueira fosse apagada. E o problema é que essa água ela era extremamente fedida e nojenta, né? Muita gente fala que era água de esgoto que eles estavam jogando. E ela realmente era muito fedida e suja, né? Era preta a água, né? Não era uma água, não era água assim limpa, né? E ela é extremamente forte, né? Um jato d'água extremamente forte. E aí se criou uma verdadeira batalha. Veja, ninguém combinou. O interessante foi isso, ninguém combinou, vamos defender a fogueira. De repente as pessoas falaram, não podem apagar essa chama. E era a segunda manifestação. E toda a manifestação foi essa luta inteira pela defesa da chama. E a água muito forte, ela ia apagando cada vez mais a chama e as pessoas se juntando cada vez mais para garantir o finalzinho da chama que tivesse acesa e tal, para não deixar que ela apagasse. E por fim, a manifestação terminou com a chama pequena, mas acesa, né? Nesse momento foi impressionante, se criou uma grande poesia de rua, né? Uma poesia da ação ali na rua, que até algumas pessoas depois chamaram de a Batalha da Fogueira, né? Mas era extremamente simbólico, né? Era um movimento que surgiu e falou assim, olha, não se pode apagar a chama desse movimento. E não se deixou apagar. E isso foi todo mundo saiu de lá assim, extremamente feliz. Nós não conseguimos nada nessa manifestação. Nem fomos recebidos. Mas todo mundo saiu feliz e com a certeza, eu pelo menos tive a certeza ali naquele momento. Naquele momento eu falei, cara, nós já vencemos essa luta. Nós vamos ganhar essa luta. Porque com pessoas desse jeito, né? Com pessoas assim que tiveram a capacidade e a perspectiva e a força para, né, se colocou com tanta força, com tanto apelo para defender uma chama que não significava nada, mas que não era concretamente nada, mas que tinha um significado que ninguém combinou, mas todo mundo sabia qual era. Eu falei, nós vamos ganhar. Com essa molecada aqui que está aqui nesse movimento, ninguém bate nesses caras, não tem como vencer esses caras. Então esse foi um primeiro momento que eu achei assim impressionante. O segundo momento, ainda nesse primeiro momento da luta, foi quando a gente foi na terceira manifestação, que a gente foi para a Secretaria de Educação. E simplesmente Goiânia não costuma chover muito, mas nesse dia deu um verdadeiro pé d'água, né? Muita chuva, inclusive choveu granizo. Então aquelas pedras, chovendo pedra, machucando todo mundo, o caos no trânsito, porque a chuva é muito forte e aqui sempre o caos se estabelece no centro, e a gente marchando encaminhada até a Seduce naquela chuva e tal. E isso também foi um momento muito estranho, porque eu falava assim, olha, essas pessoas que estão passando no carro, eles não conseguem nem ler as nossas faixas, eles nem sabem que se trata disso aqui, mas eu tenho certeza que eles olham e falam assim, olha, eu não sei pelo que essas pessoas estão lutando, mas eu quero que elas ganhem. Eu quero que elas vençam nessa luta. Porque parecia sacrifício demais, sabe? Tá ali. Mas ninguém tava com a sensação de sacrifício. Todo mundo tava ali, olha, bom, tá chovendo. Estamos recebendo água de novo, mas pelo menos não é água de esgoto, né? Então assim, foi um outro momento que eu acho que eu tive a sensação, cara, com essa garra toda desse pessoal aí, não tem como perder não. Porque uma coisa eu sabia, né? Estudando as OSs, o processo é muito sujo. Existem organizações sociais, a maior parte dessas organizações sociais aqui em Goiás, elas têm um histórico terrível. Para você ter uma ideia, uma organização social, ela pertence a um laranja do Cachoeira, que estava lá na Operação Monte Carlo, foi desmascarado na Operação Monte Carlo. O laranja do Cachoeira está lá, é dono dessa organização. Uma outra organização social pertence ao VEC, o pessoal da universidade que o VEC é dono. E o VEC é um candidato a prefeito, o candidato pessoal escolhido pelo Marconi Perillo, pelo governador. Uma outra OS duas OS, tem uma mesma figura que participa dela, um dos sócios dela, que tem vínculos diretos com o secretário extraordinário do governo, que é um dos responsáveis por qualificar essas organizações sociais e selecioná-las. E o pior, esse vínculo direto é um vínculo de corrupção. Os dois respondem processos junto, né? Processos vinculados a roubo na área da saúde. Então, essas organizações sociais elas escondem efetivamente a necessidade que o governo tem hoje de transferir o controle do Estado para esses grupos, para essa máfia que ele mesmo domina. Eu não tenho dúvida mais disso. Então eu sabia o seguinte, que se a gente lutasse,
Se existisse um grupo com muita garra que conseguisse ir até o fim, independente das consequências que sofreria, do sofrimento que passaria nessa luta, eu tinha certeza que essas coisas chegariam aos ouvidos da população e que aí não teria volta. Ninguém mais aceitaria, não daria para eles passarem essa organização social. Por isso ficaria claro esse processo de corrupção que significa essas OS. Não é um problema mais ideológico, é um problema de corrupção mesmo. Mesmo o cara que é contra, que é a favor de terceirização, que não tem nada contra isso, ele fala, mas essas OS aí, isso é uma máfia, isso aí é um rolo do governo. Então, isso foi importante, né? Mas para isso precisaria ter um grupo que conseguisse fazer justamente um processo, furar o bloqueio que a imprensa fornece, porque essa imprensa também toda dominada pelo governo, recebe pelo governo, tem muita verba do governo, não coloca, só faz propaganda do governo. Inclusive sobre as OS foi isso. A imprensa aqui de Goiás é praticamente uma assessoria de imprensa do Marconi, né? Exatamente. Com pouquíssimas exceções, né? Com raríssimas exceções, temos muitos bons jornalistas, inclusive, né? Mas nós temos, infelizmente, órgãos da imprensa, né? Dos principais jornais e sites jornalísticos, como que trabalham mesmo, funcionam como assessoria mesmo, imprensa. Exatamente isso. Nesse processo de luta contra as OS, teve um episódio também que você e acho que alguns outros companheiros manifestantes seus também chegaram a ser presos, né? Podia contar pra gente essa história? O segundo momento da luta foi as ocupações. E o terceiro momento eu consideraria esse momento de repressão mais intensa, né? Que foi um momento que começou com a desocupação da primeira escola, que era o Colégio Ismael, que era uma escola... eu já começo daí porque eu já fui detido nesse dia, né? Antes de ser preso. É uma escola... que era o xodó de todas as escolas ocupadas. Todos os alunos que ocupavam escolas, os professores que apoiaram as ocupações, tinham o Ismael, a escola Ismael, como a escola xodó. Porque os meninos que ocuparam Ismael, a maioria deles não eram secundaristas. Eles eram do ensino fundamental. Eles não eram nem do ensino médio. Eram muito pequenininhos. Então todo mundo tratava o Ismael com muito carinho, assim, né? Porque eram criancinhas fazendo a ocupação. E eles mesmos que decidiram ocupar e foram ocupar e queriam ocupar. Figuras, assim, apaixonantes, crianças apaixonantes, assim. E o governo decidiu desocupar justamente primeiro essa escola. E como ele fez para desocupar? Ele simplesmente mandou um conjunto de policiais entrar na escola entre 5 e 6 horas da manhã. Estava na escola entre 20 e 25 alunos lá, a maioria menor de idade, nessas condições que eu estou falando, né, crianças do ensino fundamental, e a polícia entrou e chegou, os meninos estavam todos dormindo, chegou batendo, chutando todo mundo e batendo todo mundo, espancando esses meninos. Bom, esses meninos saíram da escola machucados e tal, e mandaram já recado pelo Facebook, olha, estamos precisando de apoio aqui, entraram batendo na gente, a gente está na porta da escola, vem pra cá os apoios e tudo mais. Tal. Quando eu acordei de manhãzinha, eu vi essa mensagem e espalhei o máximo que eu podia espalhar para as pessoas poderem ir para lá, e resolvi ir, né? Depois que eu vi que eles estavam na porta e um caminhão de som que havia sido contratado pela SEDURSE, pela Secretaria de Educação. Veja bem, a polícia entrou, tirou os alunos e já existia na porta um caminhão contratado pela SEDURSE que estava divulgando já, pronto ali para sair divulgando na escola que as matrículas estavam abertas, ou seja, que a escola voltaria a funcionar, que ela não estava mais ocupada, para ver como foi tudo armado, né? Nesse momento eu recebi a mensagem, colocaram no Facebook que o caminhão da SEDURSE atropelou 2 alunos na porta. Inclusive, um deles foi para o hospital com perna quebrada e tudo mais. Foi coisa gravíssima, né? Bom, e quando eu vi essa notícia, eu falei, nossa, eu vou para lá então, porque parece que o negócio lá tá bem tenso, né? Os meninos estão precisando de ajuda, né? Aí fui, um monte de apoio, foi para lá. E quando a gente chegou a gente resolveu sair chegou lá, os meninos estavam lá, a gente falou para os meninos, olha, não adianta ficar aqui na porta, o melhor tava muito tenso lá, com pais de aluno e tudo mais. Vamos, a polícia toda lá, inclusive muitos policiais infiltrados e os policiais militares. Falou, vamos botar todo mundo nos carros dos apoiadores e levar esses meninos para fazerem, primeiro para o Ministério Público, fazer a denúncia e depois para o IML, né? Porque precisa, né, ver o que esses meninos estão precisando e tal. E garantir a denúncia disso que aconteceu com eles.
E esse foi a decisão do grupo, né? Do coletivo todo, era essa. Então a gente dividiu os alunos nos carros dos apoiadores e fomos para o Ministério Público. Só que quando eu estava indo para o Ministério Público, numa das ruas que eu estava, um carro atrás de outra professora estava me seguindo, com mais alunos no carro. De repente, 3 carros vermelhos, não identificados, não eram carros da Polícia Militar, eram carros comuns, trancaram a gente na rua. Os caras desceram armados, pessoas apaisando, armados com a arma na nossa cara, falando: vocês estão presos. E uma das pessoas que abordou a gente ficava falando para mim, né? Você é professor, né, professor? Você rodou agora, professor. Você vai preso agora para delegacia. Vai ser difícil sair agora. E eu falo: preso por quê, né? O que a gente fez? E ele diz: crime organizado, dano qualificado, porque vocês quebraram a escola está toda quebrada, roubo de materiais da escola, sumiu um monte de coisa da escola, segundo ele, e corrupção de menores. Você não vai sair tão cedo, não vai ter nem fiança para você pagar. Bom, e aí a gente foi forçado, né, foi detido e foi obrigado a ir para a delegacia, mas enquanto, ainda felizmente, algumas pessoas descobriram rapidamente e aí, né, começou toda a movimentação. E aí, quando a gente chegou na delegacia, eles liberaram a gente. Inclusive, o próprio Popular, foi uma das primeiras vezes que o Popular, que é o maior jornal de Goiás, né, cobriu, assim, de uma forma importante, pelo menos importante para o movimento, né, essas manifestações. Ele foi lá e fez uma matéria falando: professores da UFG são presos na manifestação. No caso, estava eu como professor da UFG, uma professora do CEPAI, UFG também, uma servidora da UFG foi presa no carro e uma professora do Estado. Bom, a gente só foi detido e liberado no mesmo dia. Mas aí eu já sabia que existia todo um processo de perseguição de algumas pessoas desse movimento, né? Constantemente eu era seguido na rua por carros que eu imagino que sejam P2, né? Policiais infiltrados. O jornal Diário da Manhã tinha colocado a minha foto no jornal falando que eu era parte de um grupo guerrilheiro que usava táticas de guerrilha, que eu era um dos líderes junto com outros 8 professores, jornalistas e advogados. Eram os grandes líderes das invasões, que eles chamavam invasões das escolas, que a gente tinha vínculo partidário, sendo que eu nunca fui filiado a partido nenhum e tudo mais, que a gente usava táticas de guerrilha, uma matéria absurda, né? Não assinada por ninguém e tal. Então existia todo esse processo de tentar mesmo criar, primeiro, a ideia de que existem líderes no movimento, que são os responsáveis, e que esses líderes funcionam mais ou menos como crime organizado, né? Então eu sabia que eles estavam querendo a minha cabeça, né? Um mês depois, faltava já tinham desocupado todas as escolas, só tinha uma escola ocupada, que era a JCA. Os estudantes decidiram ocupar a SEDUC, a Secretaria de Educação Estadual. Era uma alternativa, né? Olha, as escolas foram desocupadas, então a gente vai reunir todo mundo que estava nas escolas para ocupar o órgão público e paralisar o processo das OS. Na época, houve algumas irregularidades lá com o edital, mudaram o lugar do edital sem publicar, um conjunto de irregularidades lá que a SEDUC cometeu, e a ocupação, segundo os alunos, tinha esse objetivo de denunciar essas irregularidades. Os meninos ocuparam a SEDUC. Assim que eu recebi a mensagem de que estava ocupada, fui lá para a porta para apoiar, juntou um monte de gente na porta. E aí eu estava no pátio da SEDUC tentando entrar em contato com os meninos, porque estava uma movimentação bastante violenta lá dentro, por parte dos seguranças mesmo da SEDUC, gritando, correndo. Dava para ver que eles estavam correndo atrás dos meninos lá dentro. A polícia já estava começando a aglutinar na porta. E eu estava tentando falar com esses meninos, né? Saber se estava tudo bem, se eles estavam precisando de alguma coisa e tudo mais. De repente a polícia fechou toda a área da SEDUC, e aí era muito policial, né? Muitas viaturas da polícia. Depois veio o GRAER, né? Que é a polícia aérea, veio com o helicóptero e baixou lá dentro, né? Não sei se a impressão que eu tenho é que eles entraram por cima da SEDUC, né? Foi uma operação assim, gigantesca, foram milhões gastos nessa operação para prender estudantes e professores. Os advogados ficaram fora do cerco, eles não poderiam entrar, não deixavam os advogados entrarem na SEDUC, acompanhar a ação da polícia. Em nenhum momento a polícia quis negociar, né, porque a ideia dos alunos era ocupar, chamar a SEDUC, chamar a imprensa, fazer o ato político, né, criar um caso político e sair.
eles não quiseram conversa com os alunos. Falaram para os advogados chamarem os alunos para descer, que eles iam negociar. Quando os alunos desceram, eles já começaram a agredir os alunos e prender os alunos. E eu estava numa posição, num lugar fora da SEDUC, mas que eu via melhor do que as outras pessoas. Então eu podia acompanhar da onde eu estava, que eu estava no pátio, né, fora da área da SEDUC, onde estava ocupada, mas numa posição que era privilegiada para observar a ação da polícia. Tanto que a agressão do menino lá dentro foi muito próximo de mim e eu comecei a gritar do lado de fora que eles não podiam fazer isso, que era absurdo. O menino caiu no chão e eles chutando o menino, né? E um menino menor de idade. E aí eles viraram para mim nesse momento e falaram assim, olha, sai daqui, nós vamos te dar a última chance, você quer sair, senão você vai ser preso junto com eles. Eu falei, não, eu não vou sair daqui, eu vou acompanhar a ação de vocês, eu vou ver tudo que vocês estão fazendo, daqui eu não saio não. Bom, eles me deixaram quieto, continuaram lá, botaram os meninos no chão e deram voz de prisão para todo mundo. De repente um policial me chama, aí já mais educado, falando, olha professor, o senhor quer acompanhar lá? O senhor está preocupado com a situação dos alunos, a gente quer que o senhor acompanhe a operação para ver que está tudo bem com eles. Nós vamos fazer a retirada deles, o senhor vai acompanhar e ver que nós estamos retirando sem ter tido maiores agressões e tal. Eu falei, não, quero sim. Só que era uma armadilha, né? Eles me levaram lá para dentro. A hora que eu entrei lá dentro, o comandante da operação, ele mandou olhar para o chão, olhar para os meninos no chão e falar, observa bem eles, tá vendo como eles estão? Sim. Agora fica igual a eles que você tá preso, vagabundo. Senta que você tá preso. Me deu voz de prisão, né? Sem eu estar lá dentro, sem eu participar de nenhum processo, né? Completamente irregular e ilegal, né? E ainda com um discurso enganado, né? Falando que eu estaria para lá para garantir a segurança dos alunos, né? Bom, isso, o choque já estava lá há muito tempo. O choque fez a operação de transferência da gente da SEDUC para o crime organizado, para a delegacia do crime organizado, onde lá a gente foi, tivemos que assinar, né, o boletim de ocorrência e tudo mais, e de lá nós fomos transferidos para a cadeia mesmo, para o DEIC, né, para a delegacia de investigação criminal. E ficamos lá 48 horas presos, nós ficamos 2 dias presos, sem ter acesso, o advogado não podia entrar, a gente teve conversa com o advogado só pelo vidro, ele não pôde ver as condições que a gente estava lá dentro. Nós ficamos dentro da prisão sem água, na maior parte do tempo, eles efetivamente estavam boicotando a água justamente para como forma de punição, de retaliação. Falavam isso abertamente, falavam, se foram mexer com o governador, agora você aguenta, isso lá dentro da prisão. Nós ficamos no sol, exposto ao sol, que é o que chamam corró dentro da prisão, que é o lugar onde os presos tomam sol. Inclusive nos colocaram lá também com a intenção de criar conflitos com os presos, com a gente, né? Porque falaram para os presos que eles não poderiam tomar sol porque a gente ia estar lá e tal. Mas a gente conseguiu contornar isso na relação com os presos e tudo mais. Eles não deixaram passar os colchões, avisaram para as famílias e para as pessoas que iam lá apoiar, levar colchões para a gente dormir. Falaram que a gente já tinha colchão lá, na verdade a gente não tinha, então a gente dormiu todo mundo no chão também, num lugar imundo, assim, cheio de insetos e tal. Enfim, eles fizeram questão de colocar a gente numa situação mesmo de sofrimento para criar uma retaliação. E o tempo inteiro humilhação, né? A polícia nos tratando sempre com muita agressividade, nos humilhando lá dentro e tal, todo mundo. Acho que é o tratamento ainda que nem se compara ainda com o preso comum, que o preso comum recebe. Enfim, então aí foi isso. Foram 2 dias nessa prisão. Felizmente, o juiz, obviamente, entendeu que não tinha nada, né? Que não fazia sentido a gente ficar preso. O próprio Ministério Público colocou que os danos que tiveram lá na SEDUC eram insignificantes, porque na verdade foram portas que foram abertas para os alunos entrarem. E mais nada, tinha lá nas fotos deles, tinha um extintor que teria sido aberto e tal. Duvido muito que os alunos teriam jogado o extintor e tal. Mas não tinha praticamente dano nenhum, né? Eles estavam querendo criar uma situação para nos imputar dano qualificado e corrupção de menores. Era isso que eles estavam imputando. No final foram 31 pessoas presas, né? Entre alunos e professores. A maioria alunos, 2 professores do estado e eu como professor da universidade.
Eu acho que essa narrativa ela é muito importante, assim, e eu acho que ela se complementa depois com uma pergunta que eu ia fazer, que é do apoio da própria universidade dentro desse processo das OS. E aí eu queria que você, nesse gancho, né, comentasse sobre a situação lá do título de doutor honoris causa do nosso governador Marconi. Pois é, Eu queria... então, a universidade, a participação da universidade, ela foi muito forte em termos de pessoas vinculadas à universidade. Nós tivemos muitos professores da universidade e mais ainda alunos da universidade que participou ativamente desse apoio às ocupações das escolas, né? Os professores da universidade como apoio mesmo, levando comida, contribuindo dando aulas para esses alunos, né, nos temas que esses alunos pediam, fornecendo oficinas nas escolas geridas pelos alunos e tudo mais. E os alunos, estudantes universitários, muitos deles estão no dia a dia na ocupação mesmo, dormindo lá, né, participando, ajudando os secundaristas a construírem o dia a dia da ocupação. Então, nesse sentido, nunca houve, assim, eu desconheço o momento em que a universidade esteve tão próximo, pelo menos em termos de capital humano, das escolas, né, porque foi uma troca muito grande com alunos secundaristas e com professores da rede estadual, né, de educação. Então foi um processo muito intenso, muito interessante e tal. Mas institucionalmente a universidade não tinha participado de nada, né? Efetivamente, institucionalmente a universidade ela ficou alheia ao processo das OS. Então, institucionalmente, você só teve muitas unidades, né? Várias unidades, assim que tiveram as ocupações, se posicionaram contra o projeto de OS, colocaram publicamente em defesa das ocupações, da luta dos estudantes, e contrário ao projeto de OS. A Faculdade de Educação fez uma nota, a Faculdade de Letras, que era impressionante, porque a Letras era a faculdade da Secretaria de Educação, né? Ela foi professora lá há muitos anos, também fez a nota contra o projeto de OS. A FIC, né, de comunicação, fez nota contra as OS. Ciências Sociais fez nota contra as OS. Então, você teve um posicionamento das unidades da universidade, né? Então, o que eu acho é que em termos de base social, em termos do vínculo real a universidade real, essa universidade humana, né, que são os professores, os seus alunos, o dia a dia, as unidades, aquilo que dá vida para a universidade, ela teve uma participação fundamental e muito importante mesmo, porque ela era um elemento que dava legitimidade, né, uma legitimidade intelectual para essa luta, porque a universidade tem efetivamente esse capital simbólico na sociedade, né? Então, e eu acho que isso foi importante, embora por mais críticas que a gente possa ter a essa separação, a posição da universidade contou muito nisso, né? O fato de ter professores universitários, das unidades estarem se posicionando e tudo mais. E especialmente ela pôde aprender muito, né? Esse capital humano conseguiu aprender muito com esses professores, com esses estudantes, sobre uma realidade que ela mal conhece, né? Que ela conhece muito mal, que é a escola. Então, para a universidade foi muito rico essa troca, né? Tanto que hoje nós temos muitas mesas em que os secundaristas que participam, os professores da rede participam. Então, acho que essa troca tende a transformar mesmo o rumo da formação de professores, pelo menos, na universidade. Eu acredito muito nisso. Agora, institucionalmente, em termos de reitoria, a universidade não havia se posicionado. Quando a gente foi preso, o reitor ele esteve na prisão, né, forneceu seu apoio pessoal. Foi muito importante a presença dele na prisão, porque dava uma seriedade, né, uma ideia de que, olha, existem instituições grandes que estão preocupadas com isso que está acontecendo aqui. Então foi importante. Mas ainda assim não tinha posicionado contra os OS. Então criou um movimento de baixo para cima, especialmente de professores que se revoltaram com as prisões e que foram para cima da reitoria, né? E fizeram uma carta colocando várias questões para a reitoria, que era um absurdo a reitoria não se posicionar. E por fim a reitoria acabou se posicionando, falando que achava preocupante o projeto de OS e que tinha preocupação com esse processo e tudo mais. Então hoje, institucionalmente, a universidade se posicionou. Hoje a reitoria, por exemplo, ela tem uma posição pública de que ela é contra a OS, assim como a maior parte das unidades da universidade é contra a OS. O problema que aconteceu é o seguinte: paralelo a esse processo, com a prisão nossa, já tinha, ou não sei se foi por conta disso que fizeram o pedido,
de tirar o título doutor honoris causa do governador, porque o governador tem um título doutor honoris causa. E veja, essa prisão foi muito séria. Prendeu um professor da universidade. Os outros 2 professores do estado, todos os dois eram alunos, foram ex-alunos da Universidade Federal de Goiás, formaram lá. Dos outros presos lá, dos outros 12, 13 presos maiores de idade, que não eram secundaristas, 7 ou 8 deles eram estudantes da Universidade Federal de Goiás. Então, quer dizer, a universidade efetivamente foi violentada, né, nesse processo de prisão. Então, aconteceu esse pedido logo depois da nossa prisão, logo que a gente foi solto, esse pedido para tirar o título honoris causa do governador. Eu não participei desse processo, não sei quem pediu, eu acredito que tenha sido a Faculdade de Filosofia que fez esse pedido. Bom, aí eu tive na reunião, porque me interessava muito contar a situação do que eu estava vivendo naquele momento, que eu achava que, dada essa situação, era muito absurdo a gente manter um título que ninguém sabe como que foi dado. Não existe até hoje uma justificativa plausível, né? Aliás, não existe uma justificativa pública, nenhuma, não precisa ser plausível, nenhuma justificativa foi dada até hoje, porque o governador Marconi Perillo tem um título de doutor honoris causa da Universidade Federal de Goiás. Bom, então eu fui lá e expressei claramente a minha situação, né? Falei os motivos, o fato de eu estar sendo perseguido há muito tempo por esse governo, né? Desde que eu tinha soltado alguns textos sobre organizações sociais, identificando quem era essa máfia que queria assumir a organização social, identificando os vínculos dessa máfia com o próprio governo do estado. Desde que eu tinha soltado esses textos, eu comecei a ser perseguido. Coloquei isso claramente, falei da prisão. Naquele momento, eu tinha acabado de sair da prisão, estava com muito medo ainda de andar na rua, porque eu tinha sido seguido em casa também, na rua de casa, logo depois que eu saí da prisão. Estava ainda emocionalmente muito abalado com as coisas que eu vi lá dentro, né? Toda a situação emocional que a perda da liberdade, ainda mais num lugar onde definitivamente direitos humanos não existe ali dentro. Então estava muito, muito abalado emocionalmente. Então eu coloquei tudo isso, né? Do como era importante, o meu argumento era esse, como era importante a universidade dar uma resposta, dizer o seguinte: olha, nós não aceitamos que um governo mexa com quem está produzindo conhecimento, que simplesmente por ele estar produzindo conhecimento ele seja perseguido, preso, né? Passe por condições tais quais foram colocadas, porque efetivamente eu não conheço uma história de professor de Universidade Federal ser preso a não ser na ditadura, pô. É muito absurdo, né? Você ser preso sem ter feito nada, você fazendo um exercício da crítica política. Você é preso por conta disso, a verdade é essa. Você ter feito uma crítica, ter produzido conhecimento que produzia crítica a esse projeto do governo. Então a minha argumentação foi essa. A Faculdade de Filosofia, a Faculdade de Educação levaram argumentações muito importantes, não pessoais como a minha, né, para a questão, mas a votação foi esmagadora. Quer dizer, todo mundo ali do Consune, do Conselho Universitário, já estava amarrado, fechado para votar pela manutenção do título, sem nenhuma argumentação, sem nenhuma discussão, sem nem dizer porquê, né? Então, é óbvio que houve uma certa ingenuidade, né, pelo menos da minha parte, de acreditar que um discurso moral, né, seria capaz de superar os diferentes interesses políticos e econômicos que vinculam a Universidade Federal de Goiás hoje com o governo do estado. Eu não consegui mapear ainda e nem estou interessado também em aprofundar nisso, porque isso me causa muita indignação, mas existem vários interesses, né, vários vínculos entre a Universidade Federal de Goiás hoje e o governo de Goiás, e são por isso, por exemplo, o verba da FAPEG, né, da Fundação de Pesquisa do Estado, que a universidade tem acesso a grande parte dessa verba para desenvolver suas pesquisas, áreas do Estado que são doadas para a universidade e vice-versa. Quer dizer, é uma relação bastante próxima, né? O reitor ele é uma figura que participa de banquetes lá dados pelo governador para os reitores das universidades e tudo mais. Então existem esses vínculos que geralmente esses cargos institucionais estabelecem, precisam manter, dependem, né,
e que acabam fazendo com que a universidade, por exemplo, não seja esse espaço que a gente imagina que ela é, de crítica, de emancipação, de preocupação humana, né, com o conhecimento e com a razão para o desenvolvimento de uma sociedade melhor e tal, né? Infelizmente, a universidade ela não é isso, né? Ela tem isso também porque tem professores, tem alunos, tem pessoas lá produzindo conhecimento. A unidade viva da universidade são essas pessoas, né? Não é essa estrutura burocrática que infelizmente está podre, dependendo aí desses interesses políticos com o que há de pior na sociedade de Goiás, né? Agora eu acho que pra gente arrematar essa parte que a gente está conversando sobre educação, tem alguma coisa que está em evidência hoje e que tem tudo a ver, eu acho que tudo que a gente está conversando aqui, que é esse tal do projeto Escola Sem Partido, né? Uhum. Eu gostaria que você falasse alguma coisa do que você pensa sobre esse projeto. Bom, eu tenho acompanhado há muito tempo esse projeto, né? Quando surgiu, porque existia a ONG Escola Sem Partido, e eu já tinha mapeado essa ONG e tal, já tinha interesse de conhecê-la antes de começarem as leis, projetos de lei. Mas eu não acreditava de forma alguma que isso seria levado a sério. Eu jamais acreditava, né, há alguns anos atrás, que alguém poderia considerar, a não ser alguns loucos na sociedade aqui, que aquele projeto é sério, porque é uma ONG com um discurso baixíssimo, né? Que confunde tudo, né? Ela coloca, para você ter uma ideia, ela parte mesmo daquela forma de organização do pensamento típica do Olavo de Carvalho, né? Que, por exemplo, que entende que tudo é marxismo cultural, né? Por exemplo, Foucault é marxista cultural, então é esquerdismo, deve ser destruído, Gramsci deve ser destruído, e por aí vai, né? Eles vão colocando, Paulo Freire deve ser condenado, e tudo isso é doutrinação, né? Quer dizer, discutir gênero, a teoria do gênero é uma forma de doutrinação. A concepção da pedagogia do Paulo Freire é uma forma de doutrinação. Por quê? Porque são esquerdistas, porque fazem parte desse tal do marxismo cultural. Quer dizer, é uma coisa tão tacanha, um discurso tão tacanho, tão pobre, tão incapaz de dar conta da complexidade dessas teorias, né? Que eu achava que não seria levado a sério. Infelizmente, a gente chegou a um contexto que é assustador, que é o fato das pessoas conseguirem achar que esse discurso ele é elevado e sair reproduzindo esse discurso de forma fácil, né? Bom, o projeto é muito ruim, primeiro por isso, porque ele parte dessa ideia de associar crítica o pensamento crítico, ou o que a gente chamava de teoria crítica. Na história a gente tem um nome chamado de história crítica, né? Essa história que discute, por exemplo, luta de classes, ou que discute, faz críticas vinculando as bases econômicas, os determinados interesses políticos. A gente chama de história crítica, é uma coisa que existe no ensino de história, né? E que não necessariamente é bom. Veja, essa história crítica ela tem vários problemas, ela tem alguns esquematismos muito perigosos, assim. Isso que ficou convencionado chamar de história crítica, por exemplo, na área de ensino de história. Mas o que esses caras fazem? Eles associam tudo isso à doutrinação, então eles negam todas esse tipo de conhecimento, porque é associado a conhecimento próprio de uma só corrente, de uma só pensamento, e querem produzir um tipo de discurso que supostamente é neutro, mas a gente sabe que ele é engajado, né? Essa é uma primeira coisa que é ridícula do projeto, mas que pega, que dá certo. Por que ele dá certo? Primeiro pelo contexto que a gente vive, né? Eles efetivamente conseguiram construir uma ideia de que os últimos anos no Brasil foi governado por um governo comunista, e conseguiram associar todas as mazelas que o PT produziu e efetivamente produziu, como por exemplo a corrupção, que ele produziu e não criou a corrupção, mas toda a corrupção que ele teve envolvido, conseguiu associar que isso é coisa de esquerda, isso é coisa de comunista, isso é coisa de... óbvio, um discurso de Guerra Fria, né? Um discurso da época da Guerra Fria, né? Bom, então eles conseguiram fazer isso, e ao mesmo tempo eles jogaram a corda pra gente se enforcar, porque eles falaram assim, olha, a gente quer uma escola neutra, a gente está defendendo a ciência, a gente está defendendo o discurso razoável, eles estão defendendo a doutrinação, a ideologia. Quando a esquerda responde dizendo tudo é ideologia,
quando reduz tudo a ideologia, ela compra a corda, ela se enforca. Porque ela aceita que ela é o ideólogo, ela vai ser o ideológico, e o outro vai continuar reivindicando a ciência, a razão, a prudência. Qual que o pai vai querer? O cara que diz que a escola não pode ser de nenhum partido, ou o cara que fala, não, mas tudo é ideologia, tudo é partido, tudo é tomada de posição. Me parece que é um erro estratégico nosso defender com a ideia de que tudo é ideologia. Até porque a gente tem que saber mesmo, isso que eu estou falando não é novidade, acho que o Idelber Avelar foi um dos primeiros a colocar isso. É preciso sim separar ideologia do educador, o ideólogo do educador, né? Quer dizer, uma coisa é o ideólogo, eu entrar dentro da sala de aula e não aceitar que meus alunos tenham posições distintas, né? E querer transformá-lo no meu partido, ou na minha igreja, ou no meu, seja religiosa, política, ideológica, seja o que for. Outra coisa é o educador, né? Que pode partir de premissas subjetivas, ou que a subjetividade dele, suas escolhas, as suas decisões, claro, partem de subjetividades, interfere, toda a formação política dele, ideológica, interfere nas suas escolhas. Mas é distinto o papel dele enquanto educador do ideólogo. É distinto ele enquanto cientista dele enquanto ideólogo, né? Quer dizer, na ciência, a tomada de posição, a posição subjetiva interfere na produção das ciências, por exemplo, nas ciências humanas. Mas nós temos um conjunto de critérios, por exemplo, na ciência histórica, para poder afirmar certas coisas. Não é tudo ideólogo. Um discurso do Olavo de Carvalho sobre a Rússia é muito distinto de um discurso de um historiador sobre a Rússia, né? Por que o do historiador é mais... ele consegue amarrar melhor, porque ele tem critérios metodológicos. Não porque é tal historiador, porque ele é historiador, mas porque ele usa determinado método, que garante que determinados documentos sejam interpretados de determinadas formas que possam ser aceitas por qualquer pessoa, independente da crença, né? Quer dizer, ninguém vai discordar que o Che morreu em 67. Todo mundo pode concordar com isso, independente da ideologia, né? As interpretações da história, elas não podem ser unilaterais. Um discurso muito unilateral, ele é facilmente combatido, porque eu apresento outras fontes, por exemplo, para quem defende a ditadura militar. A ditadura foi ótima. Bom, é facilmente combatido. Você pega, só mostra os casos de tortura. Você acabou com o discurso dele. Mas o cara que fala que a ditadura era só tortura, que na ditadura ninguém podia falar nada, que se você saísse na rua à noite, você era preso e torturado, esse cara também está criando uma interpretação unilateral sobre a experiência da ditadura, que não vai ser facilmente derrubada. Por isso que a ciência ela define determinados critérios que ampliam a forma de lidar com as fontes e a forma de lidar com a interpretação. Então, esse elemento complexo da produção do pensamento é que a escola do partido sem partido não consegue chegar e que nós não podemos abandonar. Porque se a gente abandona essa complexidade da produção do pensamento e reduz tudo, tudo é ideologia, por isso eu combato a escola sem partido, eles ganharam. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro aqui no que eu estou dizendo, né? O que eu estou dizendo é que eles jogaram uma corda pra gente. E o que a gente tem que fazer, longe de se afastar da ciência e ficar defendendo ideologia, é dizer, não, a nossa ciência, justamente, ela consegue ser multiperspectivada. Ela não é ideológica, ela é multiperspectivada. Mas como que é essa multiperspectividade? É abandonando a discussão de gênero? Não. É abandonando a história crítica? Não. É abandonando conceitos que vocês associam à doutrinação? Jamais, né? Bom, por último, a última coisa que eu queria falar sobre Escola Sem Partido é que ele é um projeto inviável, né? Na prática ele não funciona mesmo, porque ele abre a possibilidade de qualquer pessoa questionar a qualquer momento que o professor está sendo ideológico, né? Está sendo doutrinário. Porque justamente por conta de um dos princípios dele de que o professor não pode contestar ou se opor à formação moral que os alunos têm em casa, têm na família. Bom, dentro da escola hoje, qualquer um que é professor, nós sabemos que a diversidade dos alunos é imensa, né? Quer dizer, então você tem filhos de ateu, você tem filhos de católicos, você tem filhos das várias igrejas evangélicas, você tem filho de espírita, você tem filho de pai conservador, extremamente autoritário, neonazista, você tem filho de anarquista, você tem filho de tudo quanto é corrente. Então não é possível, né? Se o professor fala de evolução, teoria da evolução, um evangélico pode ir lá e falar, não, mas
o meu pastor não aceita isso, você está indo contra a minha religião. E pode denunciar esse professor. Se o professor fala defende a ditadura, o meu filho na escola pública pode ir lá e contestar esse professor, denunciá-lo. Então veja, você cria uma situação inviável, que é mais judicialização de problemas que tem que ser resolvidos em outra instância, que é o âmbito da ciência, que tornaria inviável esse projeto, né? Então ele é muito ruim, né? E o preocupante mesmo não é o fato dele ser aprovado, não. O preocupante é como ele consegue ter adesão social tão grande, né? Isso mostra que, primeiro, a formação educacional realmente ela está baixa, a formação política das pessoas ela é baixíssima, elas aceitam discursos que são tacanhos, né? Eles não sabem, por exemplo, definir o que é esquerda e direita, não sabem definir o que é comunismo, não conhecem a experiência, nada, não sabem o que é liberal, não sabem o que é. Aceitam determinados discursos sobre a ditadura que são absurdos, né? Certas defesas completamente anacrônicas da ditadura, absurdo. Então, quer dizer, existe um baixo nível intelectual mesmo na formação do brasileiro, isso não é arrogância, né? Isso é constatação mesmo. Para qualquer um que estuda minimamente algum desses temas sabe que a maior parte da população brasileira ignora completamente esses temas, e ao mesmo tempo um desejo conservador muito grande, né? Um desejo altamente preocupante de uma sociedade mais fechada, uma sociedade de controle maior, uma sociedade punitivista, uma sociedade policialesca, né? Então, efetivamente, eu acho que se no final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente já não tinha mais perspectiva, acho que era muito difícil projetar que no Brasil, daqui a um tempo, a gente voltaria a ter uma ditadura. Eu acho que hoje, claramente, eu acho que é um medo que a gente tem que ter. Que nos próximos anos, se esse processo continua avançando dessa forma, eu não acharia estranho que nos próximos anos a gente teria uma sociedade bastante fechada, né, em termos políticos, assim. O Renato Giannini falou no Facebook esses dias agora sobre isso, falando que o problema não é nem você desmontar o projeto, o pensamento do pessoal da Escola Sem Partido. O problema é que eles estão pautando o debate, né? Exatamente. Às vezes quem faz a pergunta é mais importante do que a resposta que você vai dar. Exatamente, perfeito isso, exatamente isso, eles estão pautando. Quando o Rafael estava falando, eu lembrei que é como um discurso gnóstico, né? Você tem um discurso gnóstico de esquerda e um discurso gnóstico de direita, né? Uhum. Você perde qualquer referência e tal. E esse que dissolve todas as categorias, o Humberto Eco chamava isso de fascismo eterno. A ameaça de dissolver tudo no seu desejo, transformar tudo no seu desejo. Então tem um discurso fácil que é de direita e um discurso fácil que é de esquerda, né? E a gente está ameaçado por esse fascismo o tempo todo. O fascismo que aborda todas as diferenças e o que importa é meu desejo. Uhum. E aí, nesse sentido, o que importa é o desejo. O problema não é o Trump ser candidato, o problema é que ele tem possibilidade de vencer e tem muita gente votando nele. Uhum. O problema é essas pessoas que estão votando nele. Uhum. Né? O problema é que a educação não deu certo. E aí a coisa fica mais séria, porque as perspectivas são realmente essas que você falou. O quadro é complicado. Aí só para lembrar o nosso histórico de podcast aqui, o Rony Silveira, ele sempre fala da dificuldade do brasileiro para lidar com o processo democrático e a demora da democracia. Parece que o brasileiro quer soluções imediatas, né? Sem o debate público, quer mágicas, né? Exato. E essa dificuldade para lidar com procedimentos e as demoras institucionais parece que cada vez causa mais medo, né? Exato. Isso realmente é preocupante mesmo, né? Porque, e essa é uma boa chave mesmo, porque esses discursos todos estão pautados por isso mesmo, essa vontade de estabelecer as coisas sem passar pelo debate mesmo, né? Quer dizer, bandido bom é bandido morto. Pronto, então vamos embora acabar com... Como que você quer acabar com o problema da segurança? Um problema extremamente complexo. Eliminando essa parcela da população que se chama um grupo social, que se funda discursivamente, né? E que acaba tendo determinadas características, mas você cria um discurso. Isso é extremamente preocupante mesmo, porque, veja, discutir segurança pública é complexo.
entender como o sistema penitenciário, por exemplo, não consegue garantir o cumprimento da lei, como o sistema penitenciário precisa ser reformulado para que as punições que são feitas dentro da lei elas sejam cumpridas. Isso é um elemento que demora e que para esses caras vão se associar. Tá defendendo bandido, tá querendo que a prisão seja boazinha, né? Quer dizer, é difícil entender o problema da segurança pública, ele é complexo, mas você encontra uma resposta rápida. Elimina, bota lei mais dura, ferra esse pessoal, castra ação química e não sei o que lá. Isso me lembra muito as experiências do nazismo mesmo, assim, não? E claro, não estou querendo dizer que isso é nazismo, mas só mesmo uma comparação com a experiência do nazismo, porque quando você constrói você atribui a determinado grupo social, você cria um grupo social discursivamente, atribuindo a ele o grande problema que afeta a sociedade, o grande problema que te afeta, você se permite fazer qualquer coisa com essa pessoa que faz parte desse grupo, né? Daí você entende os linchamentos. Um cara que é bom, supostamente bom, moralmente não é agressivo, não é nada, mas ele está lá, ele se dá o direito de espancar uma pessoa com a sensação de que ele está certo, né? E ele faz isso, ele pode fazer qualquer coisa com a pessoa, porque você retirou justamente nesse discurso a humanidade dessas pessoas. Então ele te permite ser extremamente cruel. Então o que me preocupa nesse discurso não é o fato de terem pessoas, grupos fascistas, que estão articulando esse processo, que estão surfando nessa onda e tudo mais e tal. O que me preocupa é como pessoas que são nossos pais, nossas mães, nossas sogras, nossos cunhados, nossos parentes, que são pessoas que nós conhecemos pessoalmente, nós sabemos que são pessoas que não são fascistas, não são doentes, não querem exterminar alguém, defenderem justamente propostas de extermínio, né? Propostas de ódio, por exemplo, contra esquerdismo, contra comunista, contra bandido, contra não sei o que lá, não sei o que lá. Isso é que me assusta, porque aí efetivamente são essas pessoas que se constroem um movimento que pode tornar essa sociedade realmente mais fechada, né? O grupo de fascistas mesmo que existem no Brasil, esse grupo conservador, ele não é um grupo tão forte, mas ele tem conseguido a adesão social dessas pessoas, né? E isso é mais preocupante ainda. Bom, agora você quer completar alguma coisa, Marcos? Não, vamos para o punk agora. Então, beleza. Vamos então para as indicações aqui. Rafael, você trouxe alguma indicação pra gente aí, pros nossos ouvintes? Então, o tema nosso, ele não tem muita... Ele é novo, né? Mas tem alguns livros que não são... assim, é diferente dos outros temas que vocês trabalharam, que você tem livro muito legal e tal. O nosso não tem tantas coisas, assim, entendeu? Porque é um tema novo, né? Mas se quiser entender de organização social, né? Existem alguns livros que são assim, primeiros, ou que estão aí, que existem enquanto livros publicados no tema, sobre esse tema, né? Existe um livro que chama Reforma do Estado e Organizações Sociais, que é do Alexandre Veronese, que é um doutor em Sociologia, que aí ele analisa, como não tem experiência na educação, a primeira que está se produzindo em Goiás, nenhuma dessas é especificamente sobre educação, né? Mas esse do Veronese ele é interessante porque ele analisa uma experiência completa, uma experiência mesmo de implantação no Ministério da Ciência e Tecnologia, de OS, né? A preocupação dele é justamente como que esse modelo é apropriado na prática, né? Então ele parte das leis, mas tentando entender esse vínculo com a prática, sair do abstrato e pensar como efetivamente esse modelo vai sendo construído. Tem um outro livro que me parece, esse acho ainda mais interessante, que chama As Organizações Sociais, da Sistematização a uma Análise Crítica do Modelo, que é do Maurício Sardinha Menezes dos Reis, que é do direito, né? A formação dele é no direito, mas é muito interessante porque ele faz... O que torna interessante esse livro é o fato dele estar preocupado em confrontar também as leis
pensando nas várias críticas que esse modelo já recebeu, né? Críticas vindas da sociedade, vindas do Ministério Público, os atos de inconstitucionalidade dentro do Supremo. Então ele tenta pegar esse modelo não simplesmente reproduzindo a ideia de lei, do que está na lei e tudo mais, né? Mas tentando pensar nas críticas a esse modelo. Um outro livro que eu acho que também é importante talvez ter acesso, que chama Organizações Sociais, a Construção do Modelo, que é do Rubens Naves, né, que também é do direito. Que aí é legal porque ele faz essa trajetória, ele organiza o livro, na verdade tem vários autores, né, o Rubens Naves é o organizador, mas ele consegue pegar vários pontos de vista e também traçar um pouco dessa trajetória das organizações sociais, no nascimento dela desde o governo do Fernando Henrique Cardoso, né. Então, para quem estiver interessado nisso, vale a pena pegar esse livro. Agora, aqui em Goiás, nós só temos, que eu conheça, pelo menos pelo mapeamento inicial que eu fiz, não existe uma obra, né, livro publicado sobre o tema, mas existe uma dissertação de mestrado que eu não queria deixar de indicar, né, porque eu acho que é importante. É uma dissertação de mestrado que foi defendida na sociologia, aqui no mestrado de sociologia, e que discute as organizações sociais da saúde. E é a única dissertação que discute isso, assim. E é muito legal porque ela coleta muita entrevista com os trabalhadores da saúde. E ali você entende por dentro mesmo, né, todo o processo de constituição das organizações sociais e um pouco também do modelo goiano, assim. Como que em Goiás me parece que esse modelo, esse vínculo da máfia, ele ainda é mais forte, assim. Então tem um trabalho de dissertação de mestrado que é da Patrícia Santiago Vieira, que se chama O Trabalho em Saúde nos Hospitais de Gestão Terceirizada, o caso do Estado de Goiás. Então, essa dissertação é muito interessante mesmo, porque ela junta muitas entrevistas, ela faz muitas entrevistas com trabalhadores de dois hospitais de Goiânia que são administrados por OS. Uma dissertação que foi feita aqui na Universidade Federal de Goiás, no programa de Ciências Sociais, de Sociologia. Quem orientou foi o professor Dr. Revalino. E ela está disponível no site da UFG, né, no cadastro de teses e dissertações da UFG, na biblioteca da UFG é possível pegar essa dissertação online. Então vale a pena conferir para quem estiver interessado na realidade de Goiás sobre o S. Bom, de livro foi isso de bibliografia assim, que eu trouxe. Eu queria que você selecionasse, se falasse pra gente uma música da sua banda que eu acho que tenha mais a ver com o que a gente falou hoje. Bom, eu acho que a música da minha banda que eu acho que teve mais a ver com todo esse processo, ela se chama Recua Polícia. Que na verdade é uma música que a gente fez em 2005, 2004, tem muito tempo, né? Mas que ela retomou, ela começou a ser conhecida mesmo, assim, o pessoal começou a cantar nos shows e tudo mais, e a pedir essa música depois de 2013, quando teve os atos de transporte do MPL e tudo mais, né, contra o aumento das passagens. E na luta das OS também, ela é cantada pelos meninos e tal. E eu sempre fiquei pensando, né, por que essa música ela pega, né? Por que ela se tornou a música que o pessoal mais gosta nossa, assim, né, geralmente? E por que nas manifestações ela significa alguma coisa, né? E eu acho que essa música ela carrega mesmo a vontade, assim, um certo ressentimento. Ela não é uma música boazinha, sabe? Ela é uma música que carrega um certo ressentimento, um ódio, uma vontade de destruição, que é ao mesmo tempo uma vontade de ser, né? Uma vontade de ser a qualquer custo, mas que para poder existir, para poder se tornar, precisa destruir, precisa eliminar, né? E que é ressentimento também, né? Uma vontade de... Veja, e ela pega porque justamente o ressentimento dela é com toda a força policial, né? Como que as pessoas... Muita gente já sofreu um baculejo, já sofreu algum abuso, já foi agredido, né? E quando ouve a música, porque a música ela faz uma inversão, ela cria, ela diz, né? Recua polícia, o poder popular está na rua, e ela cria esse momento do poder do povo na rua, que agora quem manda é o povo, e é o povo que se levanta contra a polícia, né? Agora a polícia é que obedece, o governo é que obedece o povo. Essa inversão, ela é justamente isso, essa vontade de poder, né? De agora criar um poder que seja nosso, né? E que o ressentimento potencializa a música, né? Ele diz, nossa, agora é isso, eu queria estar nessa posição de poder dizer para esses caras que
que ninguém manda em mim, é eles que vão me obedecer agora, né? E a música é extremamente cruel, porque eu utilizei alguns trechos dos terroristas anarquistas, né? Uma carta, por exemplo, do Emily Henry, onde ele dizia, na carta do julgamento dele, ele dizia que não pouparia nem os filhos da burguesia, porque os filhos da classe trabalhadora também não foram poupados. Então, essa frase eu usei, né? Não pouparemos nem os seus filhos, porque os nossos também não foram poupados. Porque, nem foi intencional, mas acaba criando na música essa força da vontade de destruição, de poder mesmo, se impor também sobre alguém de forma brutal, né? Mas eu acho que é isso que a música faz. Então eu deixaria essa música aí, Recuo Polícia, como indicação da nossa conversa aí, que tem a ver com o momento da repressão que a gente sofreu aqui em Goiás. Tá certo. Marcos, você trouxe alguma indicação pra gente? Poxa, eu trouxe pouca coisa aqui. Eu já tinha separado já pra indicar a banda do Rafael, mas você já antecipou a indicação de uma música. Mas eu acho que é válido quem puder lá ir no site dos Senhores e baixar o álbum, o último álbum, vai ter material para ouvir também. E aí eu vou indicar uma coisa, um autor que me veio a lembrança na nossa discussão, que é o Ivan Illich, que é um teórico alemão, não é aquele da morte de Ivan Illich, né? Que ele propôs, eu acho que é o momento a gente resgatá-lo como uma possibilidade de pensar também, nesse momento que o pessoal está falando de escolas sem partido, a defesa dele de uma sociedade sem escolas, né? A crítica a todo o processo de institucionalização e consumismo que começa dentro das próprias escolas. Tem poucos títulos dele, acho que em português, não sei se o Sociedade Sem Escolas, mas tem muitos títulos em espanhol. Acho que quem está interessado vai procurar e vai encontrar coisas interessantes para retomar, né? Legal, massa. Eu vou indicar um episódio de um podcast, que é o podcast Fronteiras da Ciência, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da temporada atual, que é a temporada 7, o episódio 17, que fala sobre escolas sem partido, vários professores lá da área de educação mesmo discutindo esse projeto. Bom, a gente está chegando aqui no final do programa e eu queria abrir um espaço aí para o Rafael fazer suas considerações finais, divulgar algum trabalho, alguma coisa, algum meio de contato, falar suas considerações finais mesmo aí. Certo. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, o Marcos e o Murilo pela oportunidade de estar aqui com vocês. Acho que para mim foi extremamente divertido poder fazer essa discussão, né? Dizer que parabenizá-los também pelo trabalho. Eu acompanhei o site lá e é muito legal assim o trabalho que vocês estão fazendo. Acho que é muito importante também. E queria agradecer essa oportunidade de estar podendo discutir sobre esse tema tão importante aqui para a educação em Goiás, né? Sobre o OS, sobre escolas militares, projetos de escolas sem partido, né? E dizer por último que eu imagino que Goiás ele tem servido, é um estado que tem servido como laboratório de muitas coisas que são implementadas ou que pretende se implementar nacionalmente. Eu imagino que a OS é um desses elementos, né? Mas a gente teve um laboratório, a prova de que Goiás funciona como laboratório, especialmente laboratório de repressão, aconteceu durante a Copa. Eu não sei se vocês, todo mundo é ciente disso, eu acredito que muitas notícias de Goiás não saem nacionalmente, mas antes da prisão dos 23, dos caras que lutavam contra a Copa lá no Rio de Janeiro, foram 23 presos, em Goiás eles prenderam 4 pessoas. E essas 4 pessoas foram presas na luta pelo transporte, mas uma das argumentações era de que ia ter um jogo pré-abertura da Copa aqui no Brasil, aqui em Goiânia, que estava marcado para sexta-feira, e me parece que na segunda prenderam esses estudantes. Quer dizer, a prisão desses estudantes ela serviu para antecipar em alguns meses a prisão, ou alguns dias, se eu não me engano, mas eu acho que foram meses, a prisão dos estudantes do Rio de Janeiro, né? Era uma espécie de laboratório para ver qual a reação da sociedade, se dá para fazer, não dá para fazer, até onde as pessoas aguentam, dá para utilizar a lei de crime organizado para imputar essas pessoas. Eu creio que Goiás ele tem servido muito de laboratório disso, de repressão e de projetos absurdos
né, vindos do estado de Goiás, como é o caso das escolas da Polícia Militar, e especialmente como é o caso das OS. Eu acredito que as OS elas vieram para ser implementadas em Goiás e para, a partir daqui, isso ser expandido para o Brasil inteiro. Felizmente, os estudantes, especialmente secundaristas, têm conseguido resistir a esse processo e barrar aqui. Mas o que eu queria pedir era isso, para o Brasil inteiro que estiver acompanhando, fornecer esse apoio para a luta em Goiás, porque é fundamental a gente não deixar esse projeto aqui passar, porque a vitória aqui é muito importante para a vitória em outros estados quando isso chegar, né? Eu creio que até agora a gente conseguiu, essa luta aqui em Goiás, conseguiu fazer uma coisa que foi fundamental. Ela conseguiu esparramar para o Brasil inteiro que esse modelo que ninguém conhece, que ninguém conhecia, é no mínimo duvidoso, né? Eu acho que isso a gente conseguiu fazer tanto na sociedade goianiense e goiana, de que pelas ocupações, pelas críticas e textos que foram produzidos, por isso ter dado muita repercussão, inclusive pela prisão também, porque os caras falam, putz, por que estão prendendo professor, estão prendendo estudante, tem coisa errada aí. Conseguimos pelo menos criar uma dúvida em relação a esse projeto, e acho que essa dúvida também já antecipa no Brasil. Quando chegar esse projeto em algum lugar no Brasil, estudantes secundaristas, acho que de vários lugares já vão ter uma ideia de que é preciso resistir, né? Não precisa tanto estudar só esse projeto, mas já dá para saber que o estudo deve ser canalizado para pensar como não deixá-lo implementar. Era isso. Agradecer, obrigado. Bom, obrigado pela sua presença, a gente agradece mais essa disponibilidade de tempo que você teve aqui pra gente. Foi um papo muito legal, acho que eu aprendi muita coisa aqui com você e, bom, até a próxima aí. Valeu, Marcos, obrigado. Valeu, Murilo, obrigadão aí. Falou, valeu. Eu peço para você que está ouvindo comentar no nosso site, o filosofiapop.com.br. A participação de vocês é muito importante, é o que dá força para a gente continuar o nosso trabalho. Se você quiser, pode mandar também um e-mail para contato@filosofiapop.com.br. Lá no site a gente coloca todas as referências citadas aqui no episódio e também os links para as nossas redes sociais e página no Facebook. Se você quiser ajudar a gente, você pode compartilhar os episódios com os amigos e também avaliar no iTunes. Isso ajuda muito a gente subir na classificação deles e trazer muito mais ouvintes. Obrigado a todos e daqui a 2 semanas a gente está de volta. Abraçará o mundo como um novo homem e vocês pagarão por bravo. Essa é a revolta do sangue escravo. Não pouparemos nem os seus filhos, os nossos também não foram poupados. E antes de serem queimados vivos sentirão o princípio ativo do ódio, da ira popular. Senhores, murder, revolta no ar.